Olá, você que está nos acompanhando através desse vídeo que chega e se torna acessível para você. Quero te convidar nesse momento a iniciarmos o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. E esse primeiro convite é para que a gente juntos invoquemos, a presença de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Se você, ao ver esse vídeo, ainda não reuniu a sua família, reúna-os e ofereça esse culto em família. Reúna os seus, reúna aqueles que residem com você, para que juntos, em família, resgatando a prática de muitos e muitos anos atrás, quando a igreja era nas casas, quando o povo se reunia nas casas para louvar, para adorar e para ouvir a palavra de Deus. Eu convido você então para orarmos. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, por esse domingo. Te louvamos por essa semana que se inicia no dia de hoje e que podemos, Deus, começá-la, ó Deus, nesse tempo, tendo esse tempo, Senhor, de juntos oferecermos a Ti o reconhecimento de quem Tu és, o reconhecimento de Tuas obras, o reconhecimento de que Tu enviaste o Teu Filho e expressaste na cruz de Teu Filho Jesus o amor incomparável para conosco. Deus, estende a Tua mão sobre nós nesse tempo e libera mesmo toda sorte de bênção sobre as nossas vidas, Pai. Que o nosso coração se curve mesmo diante de Ti, que nós reconheçamos a Tua soberania, o Teu amor, a Tua grandeza e a Tua bondade. Como o Senhor é bom para conosco, como o Senhor sabe nos amar e como o Senhor é cuidador das nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, entregamos orações, canções, a proclamação da Tua palavra, Senhor. Que tudo seja para a Tua glória, para Teu louvor. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus.
nesse tempo de oferecer a Deus canções que louvam e que engrandecem o nome dEle, de expressar nosso coração através das canções, eu quero lembrar você que Jesus nos ensinou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. E quando a Escritura nos fala sobre isso, ela também nos relata que Jesus foi o exemplo por excelência de alguém que se deu pela humanidade, se deu por mim, se deu por você. Talvez, quando você ouve algo referente a dar, a contribuir, você pensa ou imagina que o dia oportuno para isso, que o momento oportuno para isso é aquele que você olha para a sua vida, olha à sua volta e não, por exemplo, não carrega mais nenhum tipo de desejo de consumo, que você olha para as lojas que você transita, ainda que seja via internet, e não cobiça, não deseja obter nada de novo, porque você já trocou alguns utensílios da sua casa, ou já trocou o carro, e uma série de coisas, e aí então você entende, agora é o tempo, agora é a hora, porque eu não desejo comprar mais nada, eu não desejo gastar mais nada, eu não desejo comprar um sapato novo, coisa do tipo. Então eu quero lembrar você que não é essa a hora de dar ou de contribuir, porque dar e contribuir tem a ver com o jeito de viver, tem a ver com a parábola, por exemplo, que Jesus faz menção em Lucas 17, quando ele fala do servo, do escravo, que é alguém que vem, serve o seu senhor e depois ele senta e come. Depois ele senta e come. O tempo que nós vivemos me parece ser o contrário. Nós fazemos o contrário, nós nos servimos primeiro e depois a gente pergunta para Deus se tem alguma coisa que deve ser feita. Pensando ainda nisso, eu quero te lembrar que nesse tempo de pandemia, existem muitas pessoas que precisam ser socorridas, que precisam ser ajudadas, que precisam ser assistidas. Talvez você pense, mas aqui em Ribeirão Claro eu não conheço tantas. Mas quando eu falo, eu não falo só de Ribeirão Claro. Existem, por exemplo, um grupo de pessoas que são chamadas de refugiadas, que você encontra em instituições, por exemplo, que estão assistindo essas pessoas e que só podem fazer o trabalho mediante a colaboração minha e sua, e colaboração financeira. Existem, por exemplo, crianças órfãs que precisam de ser mantidas, que precisam de ser sustentadas. Existem pessoas que estão desempregadas e que de algum modo precisam também das nossas orações. Enfim, eu quero desafiar você, lembrar você, esse tempo em que nós não podemos fisicamente trazer ao altar nossos dízimos e ofertas, mas você pode fazer isso contribuindo pelos meios que agora você sabe quais são, contribuindo na comunidade que você serve, que você pertence, mas também sendo generoso para com outras vidas, para com causas que você entende que são causas de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Eu quero te convidar nesse tempo para abrir a sua Bíblia lá no profeta Daniel, capítulo 9. Essa é a 9ª mensagem nossa, baseada no livro do profeta Daniel. O Daniel retrata um tempo de cativeiro. Num primeiro momento,
O livro de Daniel faz menção a esses três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel é chamado no livro também de Beltesazar. E esse Daniel, no capítulo 9, vai fazer então uma oração. Após o capítulo 8, onde ele tem as visões sobre reinos que se levantam e que se referem ao fim dos tempos, e um desses reinos vai fazer sofrer o povo de Israel, vai intervir no sacrifício diário, vai intervir no santuário, vai promover assolação e destruição contra os judeus. Diante disso, num tempo diferente, mas Daniel ainda tem essas coisas em mente, eu quero ler com você o capítulo 9, do verso 1 ao 3 apenas, e depois a gente faz menção do restante. Diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Médios, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Outra tradução diz: eu estava lendo o livro do profeta Jeremias e entendi que o tempo de assolação contra Jerusalém era de 70 anos. Lembre-se que no livro do profeta Jeremias, alguns profetas se levantam dizendo que esse tempo de assolação seria curtíssimo. Não duraria todo o tempo que Jeremias dizia que duraria. Jeremias fala de um cativeiro que seria longo. Mas alguns profetas, para trazer uma falsa paz ao povo, diz que esse período de cativeiro seria curto, logo se encerraria. E Daniel está relembrando isso tudo ao ler o profeta Jeremias. E aí no verso 3 então diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel então vai orar a Deus, vai clamar a Deus. Eu quero convidar você para esse tempo de oração antes da gente entrar propriamente no texto. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E rogamos, Deus, prepara cada coração, cada mente, cada consciência, para que nós recebamos da tua palavra, Senhor. O apóstolo Tiago diz que a tua palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Quem sabe nós precisamos ser salvos hoje. Nós precisamos ser curados hoje, ser libertos hoje, Senhor. Quem sabe hoje nosso coração se encontra tão preso, nossos sentimentos encontram-se em cativeiro, mas que a tua palavra traga liberdade para nós, que a tua palavra entre como chave que abre a porta do cativeiro e nos põe em liberdade, para que verdadeiramente nós sejamos livres. Nos abençoa sim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o capítulo 9 nada mais é do que o relato da oração de Daniel, num tempo de cativeiro, onde Daniel tem revelações acerca da assolação sobre Jerusalém. Ele é relembrado dos 70 anos, é um período. Esses 70, alguns dizem que é um número simbólico, que se refere a um tempo de assolação, assim como 40 trata, por exemplo, aparece 40 anos, o povo ficou no deserto, Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto. Alguns têm essa ideia de que esse número carrega também uma simbologia. E esses 70 anos também, para alguns estudiosos, simboliza um tempo de assolação, de destruição, um tempo duro, um tempo difícil, um tempo onde forças contrárias prevalecem contra os judeus. E Daniel então se põe a orar. E o que eu e você aprendemos com a vida de oração de Daniel? Você se lembra que no capítulo 6
Daniel, o texto diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, como de costume, mesmo sob a ameaça de ser lançado na cova dos leões. Ele orava 3 vezes ao dia, como de costume. Mesmo ameaçado, ele não para de orar. O que nós aprendemos com a oração de Daniel no capítulo 9? Tem algumas coisas que eu quero destacar para você. Primeiro é que o verso 4 diz que Daniel ora ao Senhor e diz assim: confessei. É interessante como a oração de Daniel carrega essa experiência da confissão, como que essa conversa com Deus traz para Daniel a experiência da confissão. O que é confessar? Alguém pode confessar como um mero rito. Alguém pode aprender uma oração que ouviu e confessar. E praticar um rito onde no término ele diz ou ela diz: eu confessei meus pecados. Mas o que seria confissão? 1 João capítulo 1 verso 9 também diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Me parece que a prática da confissão é uma prática saudável. Mas o que é confessar? O que significa confessar? Qual é a condição necessária para que eu e você confessemos os nossos pecados? Primeiro, é interessante a ideia de confessar. Existe um personagem bíblico chamado Acã, no livro de Josué, capítulo 7, se não me engano. Esse personagem aparece como um homem que pegou indevidamente uma capa babilônica uma capa como despojo de uma guerra que Israel travou com um outro povo. E não deveria esse homem ter feito isso, mas ele cobiçou essa capa e guardou. Isso trouxe maldição para o povo de Israel. E ele então vai dizer isso em público. Mas ele só confessa porque antes existe alguém afirmando, existe alguém denunciando o seu pecado, existe alguém trazendo à luz o pecado e questionando para ele se é isso mesmo. Então, o que é confissão? A experiência da confissão verdadeira e genuína é quando o Espírito Santo traz à luz, partindo da própria Escritura, partindo da palavra que é o próprio Cristo, traz à luz ao meu coração e ao seu coração os nossos pecados. Confissão não é um rito, confissão não é uma oração onde eu digo que pequei ou por pensamentos ou palavras. Confissão envolve alguém que me diz, alguém que me ilumina acerca de meus pecados, e eu confirmo, e eu dou razão a essa voz que diz: Alessandro, você pecou. E eu dou razão a essa voz que diz: você foi avarento. Eu dou razão a essa voz que diz: você tem sido mesquinho. Isso é confissão. É quando eu me curvo diante de Deus, porque Deus me revelou, Deus me envolveu com tanta luz, que eu consigo ver com clareza meus pecados, ou alguns dos meus pecados. Essa é a experiência da confissão. Aproximar-se da luz de tal modo que fica claro para mim algumas sujeiras que habitam meu coração, minha consciência, o meu jeito de ser e de viver. Essa é a experiência da confissão. E Daniel, na sua experiência de oração, a sua experiência de oração carrega essa dimensão da confissão. Porque para alguns a oração ainda se resume
num repetitivo, num insistente, sistemático pedir. Para algumas pessoas, essa experiência de ser tomado de luz e enxergar com muita clareza seu próprio pecado é uma experiência que não existe. O que existe para eles ou para elas é um pedir insistente, é uma guerra com Deus para fazer com que Deus se curve aos seus caprichos, aos seus desejos e às suas vontades. Mas aqui Daniel tem uma experiência de oração diferente. Ele se achega para confessar seus pecados. Ele se achega para se expor para Deus. Ele se achega para abrir as portas daquele quartinho bagunçado, sujo, que cheira mal, lá que está dentro do seu coração. Aquele ambiente que ninguém quer visitar, que ninguém quer mostrar, que ninguém quer exibir. É esse ambiente, para esse ambiente é que Daniel leva a Deus, ou é esse ambiente que Daniel expõe para Deus. Esse ambiente vergonhoso, a ponto dele dizer: a ti, Senhor, pertence a justiça, a nós é o corar de vergonha. Então, como é a sua vida de oração? Como é a sua vida de oração? O Espírito Santo tem trazido luz para o teu coração e revelado pecados e dado a você a graciosa experiência de ver pecados em você? Ou você consegue ver cisco no olho do outro e não enxerga trave no seu próprio olho? Porque essa é a inclinação natural, minha e sua. Mas quando nós nos colocamos diante da luz do Espírito Santo, uma visão nova surge. Eu começo a enxergar a sujeira que está no meu olho, a trave que está no meu olho. E aí agora eu quase não vejo mais o cisco que está nos olhos dos outros, mas agora eu vejo com clareza as traves que estão nos meus olhos. Essa é a experiência que me leva para a confissão. Daniel teve essa experiência. Uma segunda coisa interessante na vida de oração, na oração de Daniel, é que, se você perceber no verso 5 em diante, Daniel começa a dizer assim: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente. O verso 6 ele diz: não demos ouvidos aos profetas, E Daniel prossegue confessando pecados. Daniel prossegue confessando pecados. E isso é muito interessante, porque Daniel entende que os pecados cometidos pelo povo é também de sua responsabilidade. Essa é uma visão que está bem clara na Escritura, que nós temos também responsabilidade nos pecados cometidos pelos nossos irmãos. Se por um lado existem questões que dizem respeito à responsabilidade pessoal, que dizem respeito só a mim, mas a Bíblia mostra, e Daniel em sua oração revela isso para nós, que existem questões que tratavam dos pecados lá de seus pais, que tratavam dos pecados dos outros, do seu povo, mas que Daniel também se vê responsável. Também se vê responsável. A oração de Daniel envolve confissão pelos seus pecados, que também são os pecados dos outros. Veja como Daniel se sente responsável pelos pecados alheios. E aí, pensando nisso, eu me lembro da figura de Caim, quando Deus chega para Caim e diz: onde está o seu irmão, Caim? Ele diz: sou eu porventura tutor do meu irmão? Que responsabilidade eu tenho com o outro? O profeta Daniel revela para mim e para você, na sua prática da oração, de que ele tem tudo a ver com a vida do outro, que a vida do outro é responsabilidade dele também.
Aliás, esse é um ensino que perpassa boa parte da Escritura, que o que acontece com o outro também é minha responsabilidade. Talvez nós apedrejamos pessoas que caíram na fé, talvez nós apedrejamos pessoas que hoje vivem um suposto pecado escandaloso, mas talvez eles estão assim pelos pecados da igreja. Talvez esse pecado tão escandaloso apareceu porque a igreja também pecou, porque talvez eu também pequei, você também pecou. Daniel tem essa visão de que o que está acontecendo com o outro é responsabilidade minha e é responsabilidade não só do outro. Existem coisas, existem pecados que não são meramente pecados de uma pessoa apenas, mas é algo que está na estrutura da sociedade mesmo. Veja bem a quantidade de coisas que surgem, de canções, por exemplo, que surgem, que enfatizam a figura do eu, não mais do nós. Até mesmo nas canções cristãs, na maioria delas enfatiza o eu e não mais o nós. Isso é um espírito, é um pecado desse tempo, onde o eu agora é mais importante do que o nós, onde o eu até sobrevive sem o nós. Mas na tradição bíblica, o eu só existe dentro do nós, só existe eu dentro do nós, não existe eu sozinho. É como se eu cortasse o meu dedo e dissesse que ele, mesmo fora desligado da minha mão, ele ainda tem vida em si mesmo. Isso é uma loucura. Essa é a percepção bíblica, e essa ideia, esse discernimento que está presente na vida de Daniel quando ele ora. Eu sou responsável pelo outro. E qual a implicação disso? A implicação disso é o seguinte, que quando eu oro para que Deus mude a vida do outro, eu também preciso perguntar como é que eu vou participar dessa mudança. Quando eu oro dizendo que alguém precisa ser evangelizado, eu preciso perguntar para Deus como é que Ele vai me usar, como eu posso ser instrumento para que o evangelho chegue lá na vida daquela pessoa, porque eu também sou responsável por isso. Como é que eu participo? De algum jeito eu sou chamado a participar. Daniel tem essa visão, né? esse entendimento de que o que está acontecendo lá é também responsabilidade dele. Como que você vê as coisas que estão acontecendo à sua volta? Quando você toma conhecimento de um irmão, de uma irmã que está precisando de socorro, ou está pedindo socorro, porque pode ser que tenha algum que precise e não queira, mas também existem aqueles que precisam e que querem, e aí você sabe como você se sente em relação a isso tudo. Como você se sente? Daniel se sentia responsável. Uma terceira coisa interessante é que na oração de Daniel, é que se você olhar no verso 9, Daniel diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão, ou seja, Daniel ora, mas Daniel ora confiando no caráter de Deus. Lá no verso 19, 18, Daniel diz assim: eu não estou orando, Senhor, fiado na minha justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. A oração de Daniel é um exercício de confiança no caráter de Deus. Qual é o problema nosso, muitas vezes? Por que a nossa oração é frustrante muitas vezes? Por que nós sucumbimos na nossa vida de oração muitas vezes? Porque nós oramos confiando no nosso conhecimento bíblico, nós oramos confiando na nossa experiência, nós oramos confiando na nossa fidelidade que falha, nós oramos confiando na capacidade da gente convencer Deus, de Deus
a ser levado na conversa, por nossa capacidade de persuadir Deus, mas Daniel não confia em nada disso. Daniel não confia em nada disso. Daniel não confia, por exemplo, naquela ideia de eu sou mais especial. Daniel não confia em nada disso. Ele diz, eu confio, eu estou me estribando nas tuas misericórdias, porque o Senhor é misericordioso e é perdoador. Ele já havia dito no verso 9, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Eu vejo no caráter do Senhor misericórdia e perdão. E a oração de Daniel se move confiando, se estribando, se apoiando, não na capacidade de falar certo, de ser claro com Deus, mas a confiança de Daniel está no caráter de Deus. É no caráter. É como se eu e você conversássemos com alguém pedindo ajuda, e aí essa pessoa dissesse, deixa comigo. E aí você sai de lá, dessa conversa, e você não sabe exatamente o que a pessoa vai fazer, mas teu coração descansa em paz, porque você confia naquela pessoa, no caráter daquela pessoa que diz, deixa comigo, pode deixar comigo, que eu resolvo. Essa é a ideia da oração. Pode ser que a gente caminhe em oração o resto da vida, mas também pode ser que a gente desenvolva uma vida de oração confiando numa série de coisas, confiando nos muitos anos que a gente ora, confiando na fé que a gente exerce quando ora, no fervor que a gente, nos dons que a gente tem quando ora, e nunca confiando no caráter daquele a quem a gente ora, daquele diante de quem nós nos rendemos quando oramos. Então Daniel nos ensina isso. Por isso eu quero te convidar nesse instante a uma palavra de oração, e de modo especial pedindo, Deus, renova em nós a confiança no teu caráter. Porque às vezes nós oramos e queremos aconselhar Deus o que Deus deve fazer, não é um pedido. Eu sei que algumas vezes, eu também faço isso, a gente é tomado de ansiedade, de medo, e nós falamos coisas. Mas em alguns momentos, se nós não cuidarmos, isso se torna uma prática diária e altamente destrutiva, onde a gente começa a não mais confiar em Deus, mas queremos aconselhar Deus acerca de alguma coisa. O que é isso? Falta de confiança no caráter de Deus. É falta de confiança. Imagine que você sai para uma viagem, entrega o volante do carro, sai com seu carro, entrega o volante do carro para uma pessoa dirigir. E aí o tempo todo você diz, né, quem aprendeu a dirigir faz pouco tempo, passa por isso, né? Então a pessoa está do seu lado e diz, agora faça isso, agora cuidado com a velocidade, agora e o tempo todo a pessoa está dizendo, está falando, dizendo, olha, agora você precisa fazer isso, agora você precisa reduzir, você precisa frear, e a pessoa não dorme. O que isso mostra? Falta de confiança. Às vezes nós somos esse passageiro que se põe do lado do carro que Deus está conduzindo, e a gente não consegue dormir, e nós ficamos como passageiros dizendo para Deus, diminui a velocidade, aumenta a velocidade, troca de marcha, tem um sinal ali, tem um carro lá na frente, e nós ficamos nessa nossa inquietude. Tudo isso porque nós não confiamos no caráter de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é bom e que Ele é fiel. Então vamos orar nesse tempo, pedindo, Deus, restaura em mim a confiança no teu caráter. Restaura em mim a confiança
Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando conversando com o rei sobre a ameaça de serem lançados na fornalha ardente, eles disseram: eu não sei se Deus vai nos livrar ou não, mas nós não vamos nos curvar ao rei. Isso é confiança, que sendo jogado na fornalha ou não, sendo jogados na fornalha ou não, eles confiam no caráter de Deus. Vamos orar? Nós queremos te louvar, Senhor, te bendizer, ó Pai, te dar graças nesse tempo, porque é um tempo que nos desafia a confiarmos no caráter de Deus, independente de como será o futuro, independente de como o hoje, como é o hoje, independente dos percalços que virão, dos resultados que acontecerão, independente das coisas não acontecerem bem do jeito que gostaríamos, nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito nos envolva e que Tu nos ensines, que Tu nos leves por esse caminho, como enxergamos no livro do profeta Daniel, um homem que afirma qual é o Teu caráter, Senhor, que o Senhor é justo, que ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Às vezes na caminhada nós nos esquecemos, Pai, que o Senhor é misericórdia, que o Senhor é justiça e que o Senhor é perdão. Renova no nosso coração hoje, Pai, a confiança de que nós podemos entregar a condução da nossa vida em Tuas mãos, o carro da nossa existência, o volante da nossa existência nas Tuas mãos, e do lado como passageiros nós podemos dormir e descansar, porque não existe ninguém que pode conduzir melhor a existência da nossa vida como o Senhor, não existe ninguém que pode dar conselhos como o Senhor, não existe ninguém que tem palavras de sabedoria como o Senhor, não existe ninguém que carregue em si mesmo a própria presença da felicidade, da alegria, da paz, como o Senhor. Oh Deus, renova em nós a capacidade de confiar em Ti, e sendo assim nos entregar em Tuas mãos, e dizer: Deus, faz de mim o que Tu queres, me conduz pelo Teu caminho, me leva, Senhor, me leva pelo Teu caminho, me leva pelas Tuas veredas, me leva, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor ao Teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te fortaleça, te renove, que a palavra de Deus fique guardada, cravada no teu coração, que Deus te leve a essa experiência de orar e confiar não nas suas palavras, porque às vezes você vai descobrir que em alguns momentos, algumas orações são respondidas sem palavras, que algumas experiências profundas com Deus acontecem também sem palavra nenhuma. Você vai começar a experimentar respostas de orações que você nunca verbalizou.
Minha oração é que isso aconteça com você, que você, ao orar, não confie em nada que não seja o caráter de Deus, em nada que não seja o caráter de Deus. Tudo é nada se não for o caráter de Deus, o caráter de Deus que eu e você enxergamos em Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê sabedoria para conduzir a sua casa, o seu trabalho, suas coisas, seus desafios, suas responsabilidades. Que a bênção do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo cubra a tua vida e a tua casa e derrame paz abundante, alegria intensa sobre você e sobre os seus. Que seja assim, hoje e sempre. Amém. Um abraço, fique na paz, que Deus te abençoe.